Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Ricardo, vocês devem me conhecer já das nossas aulas. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o P4 e como é que a gente pode utilizar isso para programabilidade no plano de dados. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou desligar minha câmera para ficar um pouquinho mais limpo. Para isso, para essa conversa, eu vou pegar emprestado os slides do professor Laurent Van Beaver, que foram modificados pelo Lucas e pelo Bruno, que são outros orientandos do professor Alberto. Acho que são slides muito bons. Eu vou utilizar eles para brevemente falar sobre o ambiente onde a gente utiliza P4, quais são uh, os requisitos para que a gente possa ter um ambiente de programação em P4, quais são os modelos de programação, a estrutura dos programas em P4, como são os tipos, as variáveis, como a gente pode compor múltiplos tipos. Depois eu vou entrar mais específico em cada um dos blocos da estrutura, vou falar sobre parsers, vou falar sobre blocos de controle, para no fim a gente ser capaz de rodar alguns exemplos, ok? Bom, primeiro um pouco de contexto aqui. Antes dessa ideia da ideia da programabilidade no plano de dados, se estudava muito, definido por software, onde a gente já viu durante a disciplina do controlador centralizado, inteligente, através de uma API, né, que consegue modificar regras de encaminhamento do plano de dados. Essa API mais famosa é o OpenFlow. Então, com isso, se poderia ter mais inovação, protocolos mais inovadores. Inclusive, o gerenciamento ficava mais simples com isso. Porém, nesse caso, os switches eram um pouco simples demais. O slide usa dump, assim, um pouco burro, né? E a ideia que se tem com P4 é se ou permitir que os switches eles sejam um pouco mais inteligentes. A gente possa colocar um pouco mais de funcionalidade dentro dos switches. Então, de maneira complementar é simplesmente pegar um pacote, uma porta de entrada e colocar uma porta de saída, que é o que o OpenFlow faz. Com o P4 a ideia é que a gente possa ter mais funcionalidade rodando entre esses dois eventos de entrada no pacote e saída dele. A ideia é que a gente vai ter, então, uma lógica no switch que a gente possa reprogramar o pipeline. E a gente vai ver um pouco dessa lógica no decorrer dessa apresentação, tá bom? Então, a ideia é que a gente veja um pouco sobre o ambiente, a linguagem, e que depois, durante a aula, que a gente vai ter, a gente tenha um olhar da prática do P4, tá? Então, primeiro, como é o ambiente do P4, o que é necessário? Eu vou começar essa explicação da direita para a esquerda. Bom, o que é o ambiente? Então, tem um switch programável. Esse target é o alvo, tá? É o alvo da programabilidade. Tem uma caixa aqui com plano de dados, plano de controle. Dentro dessa caixa, que é o switch, você tem um plano de dados, é o que tu define usando o P4. Basicamente, então, ele tem tabelas ali no hardware, são tabelas reprogramáveis, eles têm externos, que são blocos de funcionalidade adicionais desse hardware. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa apresentação, mas esse é o contexto, tá? Esse é o ambiente. O plano de dados, ele tem acesso ao plano de controle através de uma porta, chamada CPU port. Então, tu tem acesso do plano de dados ao plano de controle usando essa porta. E esse é basicamente o overview do switch, para que tu possa reprogramar o plano de dados, essas tabelas que tem dentro do plano de dados, a gente pode usar o P4. Mas para isso, cada target, cada arquitetura de switch diferente vai ter um compilador diferente. A linguagem é a mesma, a sintaxe é a mesma, mas o compilador vai ser diferente.
Por quê? Bom, dependendo do fabricante, eles têm restrições a mais, algumas restrições são implementadas de um jeito por um fabricante, restrições são implementadas de outro jeito por outro. Então, cada target tem um computador diferente. Então, pode pensar num target que é um FPGA, pode pensar num target que é o emulador, o switch emulado. Tá? Então, tu tem um compilador diferente para o FPGA, um compilador diferente para o switch emulado, um compilador diferente para um switch da Intel, por exemplo. Legal. Então, dada essa informação, né, vocês devem ser capazes de entender que cada switch ele tem uma arquitetura diferente, né, baseada em como o hardware é. Portanto, o programa em P4 em si, ele deve seguir essas características da arquitetura do hardware, tá? A gente vai falar um pouco sobre como é a arquitetura que a gente vai utilizar, ou a arquitetura mais popular até agora, por exemplo. Essa figura representa uma arquitetura chamada V1 Model, tá? Que é a equivalente à arquitetura PISA para o hardware. PISA é no hardware e o model é como a gente representa no programa P4. E me deixa eu tentar explicar um pouquinho mais, então, sobre esse modelo, né? Esse modelo do plano de dados. É assim que a gente escreve os programas. Quando um pacote ele entra numa porta de entrada, esse input na esquerda, estou falando da parte de baixo da figura, tá? A primeira coisa que vai acontecer é o pacote ser processado por um parser. No parser, o programa vai extrair bytes do cabeceiro do pacote e vai colocar em variáveis internas do programa, tá? Então, basicamente isso. Extrai bytes do cabeçalho do pacote que entrou e coloca em variáveis internas do programa que tu escreveu. Depois que o pacote é processado pelo parser, ele segue para um bloco de controle chamado ingress. Isso é especificamente nesse modelo V1 Model. Tem um bloco chamado ingress, onde tu faz modificações no pacote. Essas modificações vão ser baseadas em como tu programou, tá? Tu vai usar uma lógica de tabelas e ações, e tu vai modificar o cabeçalho do pacote, salvar variáveis de estado, por exemplo. Depois que o pacote é processado pelo ingress, ele segue para o conjunto de filas que durante a tua programação no P4 e tu não precisa modificar isso, você programa o ingress e depois o egress. Então, na lógica de programação, tu vê o pacote passando pelo ingress, depois tu vê o pacote passando pelo egress. E no egress tu pode fazer a mesma coisa do que no ingress, tu faz modificações no pacote, salva variáveis de estado. Tá bem? Então, depois que o pacote então é processado pelo egress, ele finalmente pode ser encaminhado para um deparser, que não aparece na figura, mas é quando você escreve as variáveis internas do programa para bytes do cabeceiro do pacote e finalmente consegue encaminhar ele para uma porta de saída. Cool, legal. Qual o papel do plano de controle aqui? Então, o plano de controle é responsável por configurar alguns atributos do parser, quando necessário, e instalar regras de encaminhamento ou entradas de registradores que tu configura durante a tua programação. Tá? Então, esse vai ser o papel do plano de controle. Mas o interessante é notar aqui a quantidade de funcionalidade que a gente consegue colocar dentro desses blocos de controle de ingress, egress, e depois configurar com base na lógica do que a gente está querendo fazer. Tá? Tem algumas outras informações aqui que são importantes quando a gente fala do modelo, que são metadados, que são informações por pacote. Cada pacote vai ter seu próprio conjunto de metadados. Essas informações não são compartilhadas com outros pacotes. E são maneiras de, enfim, você definir para que porta de saída você vai enviar teu pacote. Você pode usar, por exemplo, um metadado padrão chamado egress port, que é a tua porta de saída. Enfim, tu pode modificar para modificar a porta de saída de um pacote específico.
ou tu pode querer utilizar um metadado intrínseco, esse tão em verde, para, por exemplo, descobrir qual foi o tempo, sabe, o relógio, né? Qual foi o tempo do relógio que o pacote entrou no pipeline do switch. E tu pode usar essas informações para construir a tua funcionalidade, tá? Então, dado essas informações do ambiente, e é importante lembrar, então, aqui que o metadado faz parte do ambiente e dependendo do teu hardware, pode ter metadados a mais naquela lista aí. Bom, enfim, dada essa conversa sobre o ambiente, vamos tentar olhar um pouco mais para a linguagem do P4. Esse slide é muito interessante e ele mostra a estrutura de um programa em P4. Bom, como é o programa, sabe? Como é o código-fonte do programa. A ideia é que lá em cima tu tenha definições de bibliotecas, quais bibliotecas que tu está incluindo. Eu não vou explicar quais são as bibliotecas que vocês têm que incluir. Espero que isso, durante o estudo de vocês entendam um pouco sobre como são essas bibliotecas, mas basicamente no exemplo ele está importando, incluindo o modelo V1, tá? Que é aquele que a gente viu nos slides anteriores, certo? Esse switch, esse código que está abaixo, ele vai seguir o modelo V1. Depois de incluir, então, as bibliotecas, você faz declarações de tipos constantes. Ele está declarando, por exemplo, constantes para o tipo do IPv4. Tá? Você tem declarações de como são os cabeçalhos que vai utilizar. Né? Tu faz essas declarações, muito similar ao C. No teu código, depois vai aparecer um código que implementa o parser, um parser de cabeçalhos. Mas depois eu explico sobre o parser com mais detalhes, ok? Depois tem mais um bloco que é um bloco de fluxo de controle, que é aquele que modifica os pacotes. Bom, enfim, essa é uma maneira de apresentar o bloco. Por fim, você tem um outro bloco de controle em que tu faz o deparser, né? Então é assim que ele aparece no teu código. E agora sim, por fim, antes não era bem por fim, mas agora por fim, tem uma main, né? Que chama todos esses blocos de controle, esses parsers, na ordem do view model. Então, primeiro, meu parser, né? Que é o parser implementado no bloco de parser. É isso que acontece primeiro, depois o inverse, depois o deparser. Tem alguns outros blocos ali de checksum, que eu não vou entrar em detalhes nessa apresentação, mas que eu recomendo quem enfim, quiser estudar mais detalhes sobre P4, que depois estudem isso, ok? Legal. Alguns detalhes, então, sobre a estrutura da linguagem. Tá? P4 é uma linguagem tipada. Ela é muito similar a C, tá? É como se fosse um C um pouco mais restrito e com construções um pouco diferentes, tipo essas de tabelas de encaminhamento, ações. Mas a sintaxe é muito parecida com C. Então, é uma linguagem estaticamente tipada. Tu define tipos para as variáveis. Esses tipos são definidos no momento que você cria a variável. E tu pode usar algumas variáveis para compor outras. Similar com o que tu faz em C. Então, tu pode criar estruturas com múltiplas variáveis e fazer uma composição de variáveis, ok? Quais são os tipos, então, que estão disponíveis em P4? Diferente de C, a gente não tem floats ou strings. Tá? O hardware que existe até agora, que a gente utiliza, ele não suporta float. E, portanto, a linguagem também não tem uma maneira de suportar floats. Existem o tipo booleano, que é o valor booleano, verdadeiro ou falso. Existe o tipo bit, que é um bit. Pode fazer um
uma bit string, uma string de bits. É o segundo exemplo, né, que tem uma string de tamanho W de bits. Isso é muito utilizado, tá? Então, se tu quer geralmente fazer um inteiro e salvar em um registrador, por exemplo, tu vai criar um registrador que cada entrada do registrador é de um inteiro de 32 bits, que é o tamanho do inteiro. Mas também existem inteiros em P4, inteiros com sinal, inclusive, que é uma coisa bem boa, né? Inteiro com sinal, tu sabe fazer pelo menos isso. Tem o tipo var_bit, que é uma string de bits que tem um tamanho variável, que tu consegue definir dinamicamente o comprimento. Também é muito útil. Existem tipos ou operadores que são utilizados nas tabelas de encaminhamento. Por exemplo, tu define o tipo de match que uma tabela faz. Tu pode descrever, por exemplo, que uma tabela ela faz um match baseado no tipo de cabeçalho IPv4. Tá? Tem um tipo de erro que é utilizado para entender quais foram os erros que existiram. E tem void, que eu nunca utilizei, e que é representado ou utilizado para representar valores nulos ou em algumas situações mais restritas. Dica: aprenda bem como funciona ou como lidar com bits, ok? Tá, mas como então compor diferentes tipos, criar tipos novos? Veja, esse exemplo é muito bom, onde tem a definição, vou voltar aqui, definição não, mas uma declaração, a palavra melhor para ser consistente com a apresentação, existe a declaração de um cabeçalho, qual o formato de um cabeçalho. E essa é a declaração do formato do cabeçalho Ethernet. Veja que aqui se utiliza tipos de bit, que tem uma string de 48 bits, que representa o endereço de destino. Tem uma variável de 48 bits, que representa o endereço de origem. E uma de 16 bits, que representa o tipo do próximo protocolo da pilha. Tá? Então, essa é uma maneira de tu compor, né, utilizar diferentes variáveis para compor uma variável diferente. Isso a gente consegue fazer em C, com structs. Mas aqui a gente tem uma variável, perdão, uma palavra reservada específica para cabeçalho. Ok, header Ethernet. Legal. Mas essa é só a maneira de tu, de fato, declarar como é o formato dela. Então, tu pode depois compor isso e criar uma struct que define quais são os cabeçalhos que existem no teu programa. Quais são aqueles... Tu cria uma instância para o cabeçalho. Primeiro tu define o tipo, depois tu cria uma instância. Nesse exemplo, ele tem uma struct headers, ele está instanciando uma instância daquele tipo para a variável Ethernet. Tá? Espero que isso depois fique mais claro. E acho que vai ficar um pouco mais claro com esse exemplo de um parser, certo? Aqui eu vou tentar reservar um pouco mais de tempo para entender, então, como que aquele cabeçalho de formato Ethernet, que é uma composição desses tipos, em variáveis de destino, origem, o tipo do próximo cabeçalho. Como é que se utiliza isso, então, para, dentro do parser, carregar os bytes do pacote para variáveis internas do programa. As variáveis internas do programa que eu me refiro é nessa instanciação aqui, feita dentro desses struct headers, é para cá que a gente vai copiar os bytes do cabeçalho. Tá? Legal. À esquerda da figura apresenta o grafo do parser de pacotes. Na direita, apresenta o código. Eu vou tentar fazer uma explicação que eu vou
Vou seguir, então, o código e explicar como que ele acontece no grafo. Tem a definição, a utilização da palavra parser, palavra reservada, que é para tu definir teu parser. E nesse caso eu chamo o parser de meu parser, my parser, e o parser tem um estado inicial, tá? E a partir desse estado inicial, ele faz uma transição para outro estado chamado parse ethernet. Então, é padrão tu ter um estado inicial, e nesse caso específico desse programa, existe uma transição para um outro estado chamado parse ethernet. Spoiler, na maioria dos programas que vocês forem fazer, vocês vão ter esse estado inicial e provavelmente vai para a Ethernet. Legal. Até nesse momento, a única coisa que tu fez foi uma transição para outro estado. Nada foi carregado para nenhuma variável do teu programa. Dentro, agora, do estado parse Ethernet, nota o que acontece. Primeiro, ele faz uma chamada de uma função chamada packet extract. O packet extract é uma chamada de função que tu utiliza para extrair as variáveis ou os bytes do pacote, que tem um formato específico do cabeçalho, que está definido em verde na figura. Ele vai extrair esses bytes específicos e colocar para dentro da variável header Ethernet. Certo? Então, é assim que tu extrai as variáveis de byte, ou os bits do cabeçalho do pacote, para dentro de uma variável do teu programa, que nesse caso específico é chamado de header Ethernet, que foi definido lá no slide anterior. E a partir de agora, tu faz uma decisão. Se tu olhar para o gráfico da esquerda, a partir do Ethernet, tu pode ir para dois estados, ou tu vai fazer o parser do IPv4, ou tu vai aceitar e chega de parser por hoje. Como que faz essa decisão? Pode usar uma palavra reservada chamada transition select. Ao contrário de simplesmente dar um transition para o estado que tu, né, que como a gente fez no start, aquele transition parse Ethernet, a gente pode dar um transition select, que é um tipo uma maneira de selecionar para qual estado tu quer ir baseado em um valor. Nesse caso, em que valor? O valor que está salvo em header.ethernet.ethertype. Então, a ideia aqui é que tu vai selecionar, tu vai olhar para a variável ethertype, do cabeçalho que tu já colocou, já salvou numa variável interna, e baseado nisso, tu vai tomar uma decisão. Nesse caso específico, ele chega. Se o valor da variável ethertype é esse valor em hexadecimal, 0x800, então tu vai fazer o parser do IPv4. Caso contrário, vai para o default, aceita. Ou seja, se o pacote que tu recebeu era um pacote Ethernet, e nesse pacote Ethernet, no campo EtherType, tu tinha um valor dizendo que o próximo cabeçalho desse pacote é IPv4, então tu vai para o estado parse IPv4. E é isso que ele faz, tá? Veja que aqui ele tem uma transição nos slides em que ele primeiro mostra só 2 estados, depois mostra outros 3 estados. Mas esses 3 estados já estavam aqui no código, tá? Eles não surgem assim. Enfim, agora vamos dar uma olhada de maneira um pouco mais breve para o parse IPv4, que é assim que tu, usando as mesmas coisas. Então, tu vai dar um packet extract para o header IPv4, certo? Tu vai ter na variável header IPv4 os valores e byte do IPv4, vai fazer uma transição, vai selecionar lá no campo do IPv4 chamado protocol, se é 6, tu vai fazer o parser do TCP, caso contrário, do DP, tá? Se não tem valor de nenhum desses dois, tu simplesmente aceita. Enfim, espero que tenha passado uma ideia de como funciona um parser.
Na prática, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Que operações, então, que a gente pode fazer em P4? Veja que não teve nenhuma operação até agora, que as operações até agora foram simplesmente extração de pacote e na verdade, construção de uma máquina de estados para o parser. Mas eu comentei que dentro dos fluxos de controle, a gente vai poder fazer algumas operações. A gente pode fazer operações aritméticas, operações lógicas, tá? Então, pode fazer soma, pode fazer subtração, multiplicação. A gente não pode fazer divisão, porque isso impactaria na necessidade de a gente suportar floats. P4 não suporta floats. Tá? A gente tem operações lógicas para utilizar, pode, por exemplo, fazer um condicional com operações lógicas, fazer bitwise para a esquerda, para a direita. Pode fazer bit slicing, pegar só uma parte de uma bit string, certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui. A gente também tem variáveis simples que podem ser declaradas dentro do fluxo de controle ou fora, que tu pode utilizar para construir as decisões. Tu pode utilizar constantes, similar a C. Então, tu pode definir uma constante no teu programa. Aquela variável vai ter sempre aquele valor, tá? A ideia aqui, esse slide é importante para o entendimento, é que essas variáveis que eu estou mostrando aqui, onde, por exemplo, tu cria um bit, uma variável x de 8 bits, que possui o valor 123. Essas variáveis, elas não são por pacote, tá? Ou melhor, elas são por pacote, elas não são compartilhadas entre múltiplos pacotes. Se você quer compartilhar alguma variável de pacotes, você precisa usar variáveis que permitam salvar estado. E quais são as variáveis que permitem a gente salvar estado? Tem tabelas, tem registradores, tá? As tabelas são modificadas, ou o estado que é salvo nas tabelas é modificado pelo plano de controle. E as informações salvas em registradores são salvas pelo próprio plano de dados e também pelo plano de controle, tá? A gente pode fazer declarações de variáveis no parser, a gente não pode usar registradores no parser. Acho que essas são informações que são mais avançadas e que eu não vou entrar em detalhes. Por exemplo, tem como fazer algumas verificações de erros no parser, acessar bits que não foram parseados ainda no lookahead. Eu sugiro que, se vocês têm interesse, olhem para a especificação, para olhar essas características mais avançadas de parser, tá? Vamos entrar rapidamente em como é o formato dos blocos de controle. A parte mais interessante é onde, de fato, você implementa uma funcionalidade. E como você implementa, que construções existem dentro do bloco de controle que permitem você implementar essa funcionalidade. Tem tabelas, tem ações, tem fluxos de controle. Tabelas tem o formato de match action. Você dá um match em uma chave e esse match numa chave vai retornar uma ação. Uma ação é similar a uma função em C, onde tu vai permitir que você modifique conteúdos de um pacote, por exemplo, ou modifique variáveis de estado dentro do programa. Muito similar a uma função. E o control flow é muito similar a, bom, quase que uma função main, mas sem loops. Tu pode fazer if, else, chamadas de tabelas, chamadas de ações, mas a gente não possui loops, não suporta loops. Aqui é o formato, então, de um control flow. Veja que não tem a declaração do control flow, como a gente mostrou anteriormente. Então, são essas... Tem uma tabela dentro desse control flow específico, a declaração de uma ação. Para declarar a tabela, você utiliza a palavra reservada table,
depois do teu nome, o nome da tabela, nesse caso IPv4 LPM, tu define uma chave que vai ser o tipo de chave que tu vai realizar o match de um pacote. Nesse caso específico, essa tabela vai realizar um match no campo de destino do IPv4, utilizando longest prefix match, tá? Então, é assim que essa tabela funciona. Tu vai colocar entradas, que vão corresponder ao tipo dessa chave, e se o pacote ele der match numa das entradas que estão dentro dessa tabela, ele vai poder chamar uma das funções, ou IPv4 forward, está dentro dessas possíveis ações aqui, ou drop. Como são essas ações? Bom, é claro que tu tem que definir também como são essas ações. Antes de eu entrar nas ações, veja que também existe a definição do tamanho dessa tabela, qual é a ação default, que é, bom, enfim, o que tu vai fazer se o pacote não dá match em nenhuma regra. Vamos agora para a definição de ações. Veja que a ação ela é acompanhada por uma palavra reservada chamada action. Tu utiliza depois o nome que tu quer dar para a tua action, nesse caso aqui é o IPv4 forward. Entre parênteses, a quantidade de parâmetros. E, nesse caso, essa ação pega um daqueles metadados que eu comentei antes, aquele que especifica a porta de saída para esse pacote, e atribui à porta de saída o valor que foi enviado como parâmetro da ação IPv4 forward. Isso é muito diferente do que se podia fazer com OpenFlow, tá? Tu está definindo uma tabela, tu tá definindo os tipos que tu consegue dar match na tabela, está definido como são as ações que vão ser processadas caso um pacote dê match na tabela. Tá? Esse exemplo específico bom, simplesmente atualiza a porta de saída desse pacote para uma porta que foi passada como parâmetro da tabela também. Claro, né? Que tu deve estar se perguntando, então, pois é, por onde que eu passo o parâmetro dessa ação? Nesse caso, veja no canto inferior direito aqui os comandos do control plane. Lembra que a tabela é atualizada a partir do control plane. Então, tem um comando dizendo ali, adicione na tabela IPv4, LPM, com a ação específica, IPv4, forward, a entrada 10.0.1.1/32. Essa é a entrada da tabela, tá? Tudo que der match nessa regra vai ser chamado a função IPv4 forward com o parâmetro 1. Então, tudo que chegar de 10.0.1.1 vai ser encaminhado para a porta 1. Isso que quer dizer o primeiro comando do plano de controle. O segundo comando diz que tudo que chegar de 10.0, ou melhor, tudo que deve ir para 10.0.2.2, não é tudo que chegar, né? É porque IPv4 é o destino. Isso vai ser encaminhado para a porta 2. Tá? Aí tem uma outra entrada dizendo que tudo que for para 10.0.5.5 bom, é dropado. E o drop não tem nenhum parâmetro, tá? É simplesmente marcado para ser dropado. Ok. Aqui tem uma explicação um pouco mais detalhada de como são essas ações, né? Elas são esses blocos que permitem que tu modifique o conteúdo de pacotes. Naquele exemplo específico, tu não modificou o conteúdo do pacote, tu modificou um metadado que corresponde à porta de saída daquele pacote. Enfim, tu pode fazer combinações assim de valores de entrada, certo? Que são os parâmetros da função, aquele que a gente viu aqui, né? A porta é um parâmetro de entrada.
Tu pode fazer, enfim, modificar parâmetros de saída. Foi o que a gente fez aqui, né? Tu modificou um parâmetro do metadado da porta de saída. Pode fazer uma combinação dos dois, tá? Legal. Por fim, a parte talvez mais interessante, que é como que tu faz essas chamadas. Tem algumas aqui, alguns conceitos mais avançados que tu pode utilizar, além de chamar as tabelas e as ações, e fazer ifs e else, que é, por exemplo, tu clonar pacotes, tu enviar pacotes para o plano de cultura, tu recircular pacotes, que eu não vou entrar em detalhes nessa apresentação. Vocês podem entrar em contato comigo, caso vocês tenham interesse em saber sobre isso. Estou aberto para isso. Eu quero comentar um pouquinho e mostrar pelo menos um teste inicial do P4, para que vocês tenham alguma ideia de como preparar o ambiente, envolvendo como target o emulador. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou rodar um teste inicial, vou mostrar alguns ponteiros, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Vocês devem estar vendo minha tela. Vou desligar minha câmera para ficar mais claro. Então, eu vou utilizar como base, são alguns exercícios que são mantidos pela própria organização que suporta a linguagem. Então, eles têm alguns tutoriais e aqui, além dos tutoriais, eles preparam uma máquina virtual. Tem os passos para vocês configurarem a própria máquina virtual de vocês, que então vocês podem configurar o emulador, podem configurar todo o compilador da linguagem. Se vocês prestarem atenção nos passos, seguirem eles direitinho, vocês vão ter uma máquina que pode rodar o emulador. Então, vocês podem clonar um conjunto de exercícios, que são ótimos exercícios, eles são atualizados frequentemente, são atualizações de 20 dias atrás. Para isso, eu vou mostrar um código muito simples em P4, como exemplo daquilo que a gente já conversou. Eu acho que eu até vou mostrar aqui já na máquina virtual, para que, bom, fique um pouco mais claro. Só um segundo. Ok. Temos um exemplo de um programa escrito em P4 aqui. Veja a parte de cima aquelas definições, os includes. Então, está trabalhando com V1 Model. Tem declaração de constantes para o tipo PV4, muito similar ao que foi explorado na apresentação. Tem alguns type defs, dizendo que, por exemplo, o tipo de uma porta de saída de 9 bits, ele está definindo aqui o tipo de endereço MAC como um tipo de 48 bits, etc, etc. Temos a definição de um cabeçalho Ethernet, definição do cabeçalho IPv4. Note que só tem essas duas definições de cabeçalho. Esse é um programa muito simples, que simplesmente encaminha um pacote de uma porta de entrada para uma porta de saída usando P4. Então, é bem simples mesmo. Esses cabeçalhos aqui possuem, melhor, eles são padronizados. É assim que é um cabeçalho IP, nessa ordem específica. Primeiro vem os bits da versão, etc, etc. Então, é importante ter essa noção da ordem, caso vocês forem implementar um protocolo que já existe, né? Porque primeiro vai vir os 4 bits da versão, depois vão vir os 4 bits do IHL. Isso é importante na hora do parser. Não existe nenhum metadado de usuário nesse programa. Tem só os metadados que fazem parte do V1 Model, aqueles metadados que indicam, por exemplo, porta de entrada, de saída.
Veja aqui uma struct que instancia, então, esses cabeçalhos. Primeiro, aqui é definido o formato do cabeçalho, né? E aqui é onde se compõe uma estrutura e instancia os cabeçalhos. Legal? Finalmente tem um parser aqui. Veja, aqui é só a definição de como é o parser. Não estou descrevendo nenhum fluxo de execução aqui, está falando tudo de definições, tá? Então aqui é o parser, e dentro do parser sim tem um fluxo de execução que é a máquina de estados. Tem um estado de início, que vai fazer uma transição para o estado internet, que vai fazer, então vai extrair o valor do cabeçalho para essa variável que foi declarada aqui. Veja, foi passado como parâmetro do parser uma instanciação da struct headers chamada header. E é aqui que a gente então está salvando os bits dos pacotes para dentro das variáveis internas do programa. É importante essa noção. A mesma transição que vimos antes, então aqui olhando para o cabeçalho da internet, vendo se existe um IPv4 ou não. Caso existir, a gente faz o parser de IPv4, extrai esses valores para dentro de uma variável interna do programa. E assim finaliza o parser. É uma máquina de estados um pouco mais simples do que aquela que a gente viu na apresentação. Tá? Bom, enfim, esse é o parser desse programa. Checksums podem ficar vazios, eu acho que não é importante para agora. Mas assim, aqui temos então um bloco de controle de ingress, um control, myIngress é o nome. Veja o que é passado como parâmetros do myIngress. Aqui está passando um tipo, uma variável de tipo headers, que passa esse mesmo header que foi extraído lá no parser. Então, agora a gente tem acesso às informações do parser aqui dentro do myIngress. Também tem instanciações de metadados que a gente pode utilizar aqui. Vamos focar, então, em como é a estrutura da tabela, que é muito similar àquela que a gente viu, é simplesmente uma tabela que tem como chave um IP destino, da match com list prefix matching, tem 3 possíveis ações, uma de drop, uma ação de IPv4 forward, que é basicamente o que faz o encaminhamento de IPv4, assim, tem 2 atributos aqui. Esses atributos são atualizados, então quando passa o pacote, atualiza o destino internet, atualiza bom, origem e destino, e a gente reduz o time to live do IPv4, tá? E aqui tem um bloco de apply, que finalmente falar que se o header IPv4 é válido, chame a tabela IPv4 LPN, ok? Então esse é o funcionamento básico desse programa, para todos os pacotes que então eles derem match em alguma regra da tabela, e tu vai disparar uma ação. Se for uma ação de IPv4 forward, ele tu vai enviar para uma porta de saída específica. Ok? A gente tem um egress aqui também. Lembrem que isso aqui é um modelo V1, porém o egress aqui está vazio. Então não tem nenhuma implementação aqui. Tem uma implementação de um checksum. É o checksum do IPv4. Não vou entrar em detalhes, vocês precisam modificar isso aqui. Finalmente tem a definição de um deparser, onde a gente emite o cabeçalho de Ethernet e depois emite o cabeçalho IPv4. Por fim, tem a main, que também não vai ser necessário ser modificado para nossos exercícios, principalmente para os exercícios iniciais.
que eu aconselho que sejam feitos caso vocês desejem, tenham a intenção de estudar mais P4. Por favor, desse caso, tenham mais cuidado com isso, mas para os exercícios que a gente planeja para essa cadeira, a gente não precisa modificar, porque aqui é basicamente a instanciação dos blocos da arquitetura do V1 Switch. Então, tem um parser primeiro, depois um checksum, no nosso caso está vazio, depois um ingress, depois um egress, mais um checksum, que tu pode usar sempre mesmo nesses exercícios, está ok. Finalmente um deparser. Essa é basicamente a estrutura do V1 Switch, e o que a gente vai focar vai ser em modificar os fluxos de controle, os parsers, etc. Note que esse programa aqui não simplesmente especifica o funcionamento do plano de dados, ele não especifica quais são as regras, por exemplo, que estão nessa tabela. Isso é especificado em um outro arquivo de configuração, que eu espero que seja esse aqui, por exemplo. Está configurando uma topologia aqui de 4 switches, ok? E 4 hosts. Então, ele tem uma configuração para esses 4 switches. Veja que seja aqui. Então, cada um desses switches vai rodar uma instância desse programa. A gente pode ver que aqui ele está usando um arquivo de configuração para instalar as regras de encaminhamento. Não vou entrar em detalhes de como isso aqui funciona agora, mas a gente pode ver que tem uma entrada sendo colocada na tabela MyIngress, PVCore e PV4 LPM. Em que essa entrada vai dar match em todos os pacotes que são como destino 10.0.1.1 e vai colocar parâmetros para a ação IPv4 forward. Ele vai colocar o destino, Ethernet, e para qual é a porta de saída do pacote. Tá? Eu não vou entrar em detalhes para todas as entradas que foram colocadas, mas aqui estão as entradas necessárias para que a gente possa, pelo menos, fazer um teste inicial. Então, aqui eu estou na pasta desse exercício e, para mim, instanciar esses 4 switches com o programa que a gente está explorando, eu dou make run. Aguarda um pouquinho, ele carrega o emulador, ele instancia switches virtuais, switches emulados. Você pode ver aqui ele mostrando que inseriu as regras de encaminhamento nos 4 switches. E também tem hosts aqui. A gente pode chamar os hosts dando um exterm. Se eu der um exterm, ele abre um terminal para cada host. É um processo do Linux aqui, não é nada demais. E para fazer um simples teste, eu quero fazer um ping agora, do host 1 para o host 2. Se a gente checar, o host 1 está aqui, e eu quero pingar do host 1 para o host 2, para ver se eles estão se comunicando, ou seja, se o código que foi colocado no switch 1 está funcionando, se as regras que foram colocadas, elas são suficientes para que exista essa comunicação. Para isso, vamos dar uma olhada nos IPs, certo? Precisa dessa informação, um parâmetro do ping. Se eu quero, a partir do 1, fazer um ping no 2, bom, enfim, vamos tentar ping 10.0.2.2. Eu acho que esse é o ping para o H2 e veja que os dois estão se comunicando perfeitamente. Esse é o teste inicial. Eu aconselho que depois que vocês configurem a máquina virtual de vocês, façam esse primeiro exercício, apenas para verificar se a máquina virtual está funcionando, se está tudo funcionando corretamente. E, bom, eu vou preparar um exercício
um pouco mais elaborado, ou pelo menos ajudar vocês a estudar um dos exercícios mais elaborados que tem nesse tutorial, para que a gente possa fazer juntos durante a próxima aula, tá bom? Também posso compartilhar a máquina virtual que eu estou utilizando para aqueles que preferirem não configurarem a sua própria máquina virtual a partir do tutorial. Porém, aconselho que se tente fazer isso como exercício também, tá bem? Bom, espero que isso tenha sido assim uma pequena demonstração de como criar esse ambiente no emulador, como instanciar o programa e fazer um pequeno teste, tá bem? Dúvidas, podem me chamar ou a gente pode conversar durante a aula. Abraço. Stop recording.